Olá, amados, graça e paz. Aqui é Karina Ramos do Ministério Vida. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos e eu quero trazer aqui para vocês hoje Marcos 5. O versículo-chave é o 36. Eu vou ler o 36 aqui com vocês, mas eu vou dar uma passada em todo o capítulo para que a gente possa entender a história. Então, o versículo 36, que é o versículo-chave, diz assim: Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Então, esse é o versículo-chave. Aqui teve a cura do endemoniado, né? No capítulo 5, aquele que vivia nos sepulcros, né? Que estava com vários demônios, uma legião. Jesus cura ali aquele endemoniado. Aí no 21 ele fala assim, ó, tendo Jesus voltado ao barco para outra margem, quando Jesus voltou de ter curado aquele endemoniado ali na região dos Gerazenos, né? Quando Jesus voltou à outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor enquanto ele estava à beira do mar. Aí no 22 diz: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Então aí Jesus se encaminha ali para ir com Jairo, né, que estava desesperado, que a sua filha estava à beira da morte. E nesse meio tempo ali, tinha uma grande multidão que seguia e comprimia Jesus. Nesse meio tempo aconteceu aquela situação em que a mulher tocou nas vestes, uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Nesse meio tempo, né? Então, Jesus não foi rápido, né, no caminho ali seguir Jairo. Nesse meio tempo, ele foi tocado por uma mulher, houve uma cura, uma conversa e segue o fluxo, né? E daí as pessoas falaram ali, né? Responderam aos seus discípulos, a multidão. Não, perdão. Deixa eu vir aqui no 35. Enquanto Jesus ainda estava falando ali com a mulher, naquela situação, vai em paz, fique livre do sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e aí disseram a ele: Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E daí Jesus responde, que é o 36, que foi o que a gente viu aí como versículo-chave. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Então, em sequência, Jesus foi até a casa de Jairo, a filha dele realmente estava morta. Jesus chegou lá, a criança estava morta. Aí Jesus falou, né? A criança não está morta, mas ela dorme. As pessoas riram dele ali, né? E daí Jesus entrou onde se encontrava aquela criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, lhe ordeno, levanta-se. A menina levantou, deram comida a ela e tudo certo. Daí ela viveu, né? Foi ressuscitada. Então, toda essa história que eu contei, né, que eu li aqui na Bíblia, para que a gente possa fixar na nossa mente a frase que Jesus disse no versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Por que eu estou frisando essa frase? Jesus aqui, ele teve uma notícia. Ele estava indo curar uma jovem e nesse meio tempo ele atrasou, porque foi curar uma outra mulher, ele atrasou ali, né, naquela ida à casa de Jairo. Chegaram pessoas ali e disseram: Olha, não incomode mais o médico, sua filha morreu. E Jesus responde, né, que para ele não ter medo, olha, não tenha medo, tão somente creia. Jesus não fez caso do que eles disseram, ou seja, Jesus não considerou aquela circunstância ruim ali e falou: calma, fique tranquilo, não tenha medo, creia. Né? Então essa é a atitude ali que Jesus teve e essa atitude nos ensina demais. Porque nós passamos por diversas situações na vida e
que muitas circunstâncias contrárias, né, vêm até nós, e nós raramente temos a atitude que Jesus teve, né? Que fala que ele, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Né? Ou seja, não fazendo caso. Eu acho essa frase muito interessante, eu acho que inclusive vai ser o nome desse pequeno pensamento aqui que eu estou trazendo para vocês, não fazendo caso. O que é interessante aqui? Será que nós agimos como Jesus? A gente também não faz caso das más notícias que chegam até nós e nós continuamos nossa jornada de fé? Ou será que nós, ao contrário de Jesus, nós ficamos desesperados com as más notícias? Por exemplo, né, digamos que você descobre que está com uma doença e daí você se desespera, né? Será que você se desespera com essa doença ou você, não faço caso disso, eu sei que Jesus conquistou para mim a saúde na cruz do Calvário, eu vou fazer o que tiver que fazer, vou seguir e eu tenho certeza que isso aí não é para a morte, que eu vou sobreviver. Como é que a gente tem recebido as más notícias, né? Digamos que você está fazendo um processo seletivo com um trabalho e Deus colocou no seu coração que aquela porta foi Ele que abriu. Né, um exemplo. E aí, de repente, você recebe uma notícia de que uma das suas entrevistas não poderia ser realizada, um cancelamento, e daí você já se desespera, mas Deus tinha me dado a palavra de que essa entrevista, de que esse era o emprego para mim, e daí será que agora, porque eu não tive essa entrevista, será que vai dar tudo errado, será que é uma notícia ruim, né? Você vai para uma entrevista, não tem entrevista. O que você pensa? Fui reprovado, né? Antes de entrevistar, já fui reprovado. Ou será que você pensa assim, não, deve ter sido algum problema da empresa, né? Foi um equívoco da empresa e Deus me falou que essa vaga é minha e essa vaga é minha. Será que é assim que a gente tem recebido as notícias? Né? A gente passou aí bem recentemente por essa questão da Covid-19, né? E eu acho que teve muitas pessoas, né, que se desesperaram com essa questão, né, de, meu Deus, será que eu vou morrer? Eu acho que muitas pessoas, né, pensaram isso, né. Nós sabemos, amados, que tudo que acontece está debaixo da vontade, da permissão de Deus. Então, quem era cristão e morreu, essa pessoa não morreu, essa pessoa foi recolhida por Deus, né? Deus levou essa pessoa para casa, né? Que alegria ir para casa com Deus. E nós sabemos que ninguém morre fora do tempo. Todas as pessoas têm um tempo, né, oportuno de Deus para viver ou para morrer. Será que nesse momento a gente se desesperou ou a gente pensou, não, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, não está na hora de terminar? Ou será que a gente se desesperou e achou que ia morrer e fez caso daquela notícia ruim, né, que era a pandemia, no caso ali, e perdeu a fé, perdeu a esperança? Amados, é muito importante que nós tenhamos a atitude de Jesus. É claro, evidente que a gente se chateia, é claro e evidente que a gente às vezes perde a esperança, perde a fé, desfalece ali no caminho, né? Mas aqui eu convido vocês, e essa é uma ministração também muito para mim, eu convido vocês e convido a mim mesma para que nós possamos não fazer caso das notícias desagradáveis que chegam até nós. Que nós possamos olhar para a notícia ruim e pensar assim, bom, Deus vai me dar uma solução no meio disso tudo. Né? Lá no final, as coisas vão ser resolvidas, né? Como a questão que eu vou até repetir, que eu falei sobre isso em algum devocional escrito, que nós tivemos um cartão de crédito clonado e aquela era a notícia ruim, né? A notícia ruim é, seu cartão de crédito foi clonado e gastaram aí um dinheiro alto no seu cartão. Aí você pensa assim, meu Deus, né? E agora? O que eu vou fazer? E essa é a notícia ruim. Qual que era a minha atitude ali, né? Naquele momento ali que eu tive essa notícia ruim, eu até que tive uma boa atitude. Eu pensei, bom, tudo bem, né? Ou Deus vai me dar condições de pagar essa dívida, né, do cartão, essa compra que não foi eu que fiz, foi
uma compra de 300 e pouco e uma compra de 400 e pouco. Ou Deus vai me dar a condição de pagar essa conta que eu não estava esperando, ou o banco vai me repor, porque eu vou ligar lá, vou conversar, e não me desesperei. Naquele momento ali, eu tive a atitude de Jesus. Eu não fiz caso daquela notícia ruim, né? E eu esperei que Deus ia me dar um socorro. Mas muitas outras vezes eu tive notícias ruins e eu me desesperei, né? Muitas das vezes eu tive o exemplo das redes sociais, que tivemos algumas páginas hackeadas, e eu me desesperei, eu pensei, e agora, como é que vai ser? A minha atitude não foi boa, a minha atitude foi de um certo pânico, né? Porque foram muitas páginas hackeadas ao mesmo tempo. E eu tive uma atitude ruim naquele momento. Então, assim, a gente pega o exemplo da atitude boa, que foi do cartão, e o exemplo da atitude má, né? Que foi ali me desesperar, né? Não confiar que Deus ia resolver, ou que se Deus não resolvesse de uma forma, ele ia resolver de outra. Mas, assim, todos nós estamos... aliás, nenhum de nós está isento de passar por situações, né, desse nível, de receber notícias ruins, mas cabe a nós, através do discernimento do Espírito, né? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, cabe a nós olharmos para o Espírito Santo dentro de nós. Recebeu uma notícia ruim? Recebeu uma notícia desagradável, que não é legal? Né? Respira fundo, calma, Deus é comigo, eu pertenço ao Senhor, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É legal a gente recitar a palavra nessa hora e não se desesperar, né? Não fazer caso, continuar seguindo em frente, não ter medo, né? Porque eu acho que o medo, ele é o que mais nos incomoda, e a palavra diz que o medo, ele produz tormento, e produz mesmo, né? A gente realmente, quando vê uma notícia ruim, a gente fica com medo, a gente fica atormentado. Então Jesus falou ali, e é a mesma coisa que Jesus está falando para a gente hoje: não tenha medo, tão somente creia. Então, que nós possamos realmente crer nas palavras do Senhor, que nós possamos realmente crer quando Jesus libera uma palavra sobre a nossa vida, que nós possamos crer naquela palavra. Se Deus te deu uma palavra, te deu um chamado, te comissionou para alguma coisa, creia nisso. Ah, Karina, mas Deus me chamou, mas aí aconteceu umas coisas no meio do caminho, eu estou meio perdido, não sei mais se Deus me chamou. Querido, se Deus chamou, está chamado. Se Deus falou, está falado. Ele não volta atrás, ele não é homem para mentir. Então, confie no Senhor, confie naquilo que ele falou. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas ao redor. Né? Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Não ter medo, ter fé. Né? Porque a fé, ela é o oposto do medo. Né? A fé é quando a gente crê em algo que a gente não viu ainda. Então, às vezes, a gente está vendo circunstâncias tão ruins, mas Deus nos convida a olhar além das circunstâncias com fé, né? Acreditando que aquilo que não existe vai existir, né? Chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse é como uma tempestade. Aqui tem uma nuvem carregada, né? Uma tempestade, e daí se você pular para cima daquelas nuvens, você vai ver que tem um céu azul ali lindo, maravilhoso, mas aqui tem umas nuvens. Então, que nós possamos hoje olhar além, né? Além da tempestade, além das circunstâncias, que nós possamos realmente pegar essa palavra que Jesus falou e colar no nosso coração. Eu não terei medo, eu tão somente vou crer naquilo que Deus falou. Então é isso, amados, que eu queria falar com vocês hoje. Vamos orar aqui para encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos, Pai, que cada um deles nessa hora, Pai, coloque diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que tem atormentado, Senhor, tudo aquilo que tem causado medo, Pai, aquelas notícias, Pai, que chegam, Pai, para cada um de nós, Senhor, causando confusão, causando tormento, Pai, que nós possamos hoje colocar tudo diante de Ti, Senhor, e receber de Ti, Pai, o conforto, Senhor, que nós possamos, Pai, tão somente crer, Pai, que Tu és poderoso para resolver qualquer coisa, Pai, e que não há impossíveis para o Senhor, Pai. Ah, Pai, que nós tenhamos a mesma atitude que o Senhor teve, Pai.
que nós possamos não fazer caso das circunstâncias, que nós possamos olhar além da tempestade, além das circunstâncias e seguir para o alvo que é Cristo, Pai. Essa é a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amados, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até amanhã.